Você já sentiu medo ao deitar à noite? Já teve a sensação de que algo invisível está à espreita? Já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, tomado por uma angústia sem nome? Se sim, saiba que você não está sozinho. Há um motivo pelo qual a noite é mencionada tantas vezes na Bíblia. Ela é mais do que a ausência de luz. A noite é também o cenário das nossas batalhas invisíveis, onde as preocupações, os temores e as lembranças se tornam mais intensos. E é justamente nesse momento que precisamos acessar o poder mais negligenciado por muitos, a proteção divina declarada no Salmo 91. Hoje, você vai descobrir por que essa oração não é apenas um texto bonito para ser lido, mas um escudo espiritual. E se ficar comigo até o fim deste vídeo, vai entender como ativar essa proteção em sua vida hoje mesmo, todas as noites, de forma prática, consciente e transformadora. Então, antes de tudo, se você busca mais do que conforto espiritual, se você deseja viver uma transformação interior real, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo. A escuridão não é o problema é enfrentá-la sem luz. E o Salmo 91 é essa luz. Ele não é um amuleto, não é uma fórmula mágica, ele é um pacto entre aquele que crê e o Deus que protege. É uma oração que envolve confiança total, entrega verdadeira e fé ativa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a abertura, e ela já carrega um ensinamento vital. Habitar no esconderijo é viver em intimidade com Deus. Não é apenas visitar a fé de vez em quando, é viver nela, é fazer dela o seu lugar de refúgio permanente. Quando a Bíblia fala de sombra do Onipotente, ela fala de presença constante. Você não está sozinho. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o silêncio da madrugada pareça ensurdecedor, ele está aí. O Salmo 91 nos mostra uma realidade espiritual ativa. Fala de laços, armadilhas, pestes, terrores noturnos, setas voando ao meio-dia e... o que isso tudo significa? Que a vida espiritual não é neutra, que há forças atuando contra você, contra a sua mente, contra a sua paz. E ignorar isso não te torna mais forte, te torna mais vulnerável. Por isso, a oração da noite com base nesse salmo é tão poderosa. Ela não apenas acalma, ela protege, ela te posiciona. E aqui está uma verdade que muitos evitam dizer. Há um preço para essa proteção. Não é barganha, não é medo, é entrega. O versículo 14 declara: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Deus livra aquele que o ama profundamente, que o busca de todo o coração, que o conhece pelo nome. Então não se trata apenas de repetir palavras, trata-se de se comprometer com o autor delas. Talvez você esteja ouvindo isso com um coração cansado. Talvez tenha orado tantas vezes e não viu resultado. Talvez se sinta esquecido e ignorado. Mas escute isso. A proteção de Deus não é uma cerca invisível que impede problemas. É uma presença constante que te sustenta mesmo no meio deles. A seta voa, mas não te atinge. A peste se espalha, mas não te destrói. A guerra acontece, mas você permanece de pé. Essa é a promessa. E aqui está um segredo que poucos percebem. O Salmo 91 tem um ritmo. Ele começa com quem crê, se desenvolve com quem confia e termina com a resposta de Deus. É como uma conversa sagrada. Uma oração que começa conosco, mas termina com a voz do próprio Deus dizendo: eu estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Isso muda tudo, isso redefine o que é orar. Isso transforma a sua noite. Mas a pergunta é, você está disposto a fazer dessa oração um estilo de vida? Está disposto a declarar com a boca e crer com o coração que Deus é seu refúgio? Está disposto a fechar os olhos no escuro e confiar que há uma luz divina que te guarda enquanto você dorme? Não adianta recitar sem convicção. Não adianta repetir sem entrega. A proteção começa na decisão. Decida hoje. Antes de dormir, não apenas leia o Salmo 91, viva o Salmo 91. Declare com autoridade, ore com intencionalidade. A cada versículo estabeleça uma aliança. E saiba, enquanto você dorme, o Senhor vela por você.
Enquanto você descansa, o Altíssimo está em guerra por sua alma, e nenhuma força do mal poderá te tocar. No próximo bloco, você vai aprender como aplicar cada trecho do Salmo 91 como uma oração pessoal, poderosa e prática para blindar sua mente, sua casa, seus sonhos e sua família durante a noite. Fique comigo e prepare-se para uma noite diferente de todas as outras. Agora que você já entendeu o poder do Salmo 91 como escudo espiritual, é hora de aplicá-lo como uma verdadeira oração de proteção noturna. E não apenas como palavras soltas, mas como declarações de fé, armas espirituais contra tudo aquilo que tenta roubar a sua paz à noite. Cada versículo do Salmo 91 carrega uma chave, e se você aprender a usá-las com intencionalidade, descobrirá que suas noites podem ser cercadas por uma atmosfera de paz que vai além do entendimento humano. Vamos começar com o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja a ordem. Primeiro, a declaração. Direi do Senhor. Antes de qualquer coisa, você precisa afirmar com a sua boca em quem você confia. Muitas vezes falamos mais dos problemas do que da solução. E aqui está o princípio. O que você declara define o que você ativa. Quando você diz, Ele é o meu refúgio, você está ativando essa proteção sobre a sua vida. O medo cede espaço à fé. A dúvida recua diante da certeza. A fortaleza espiritual se ergue no seu interior. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui somos lembrados de que existem armadilhas ocultas, laços que não vemos, doenças que não percebemos. E é exatamente por isso que a oração antes de dormir é tão importante. Você não sabe o que foi planejado contra você no invisível, mas Deus sabe. E Ele promete, vai te livrar. Não porque você vê, mas porque você crê. Não porque você entende, mas porque você confia. Agora preste atenção no versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa imagem é poderosa. Deus não te protege de longe. Ele te cobre, Ele te envolve, Ele te acolhe. É como uma mãe que protege o filho nos braços. É intimidade, é proximidade, é refúgio no sentido mais profundo da palavra. E aqui há um detalhe crucial. A sua verdade será o teu escudo. Ou seja, a verdade de Deus, aquilo que Ele declara sobre você, é o que te protege. Por isso não durma ouvindo a voz da ansiedade. Não encerre o seu dia alimentando mentiras sobre si mesmo. Declare a verdade divina antes de fechar os olhos. Você é amado, você é guardado, você é escolhido. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O Salmo fala diretamente sobre o terror noturno. Sim, ele existe. Ataques espirituais, opressões, sonhos perturbadores, sensação de peso. Tudo isso é real. Mas a Bíblia é clara. Não temas. Porque quando você faz da presença de Deus o seu escudo, nada disso tem poder sobre você. A oração da noite é mais do que palavras ditas. É um posicionamento. É quando você se coloca debaixo da cobertura divina e diz, aqui, Senhor, Tu és o guarda do meu sono. Nada entra, nada se move, nada me toca, sem a Tua permissão. E o versículo 7 talvez seja um dos mais impactantes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um nível de proteção que está disponível para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não importa o que está acontecendo à sua volta. Pode ser um caos, pode ser uma guerra, pode ser uma tempestade, mas você está firme, inatingível, porque sua fé está ancorada em algo maior do que o medo. E por que isso tudo funciona? Porque, como diz o versículo 9, porque Tu, ó Senhor,
és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Não é para qualquer um, é para quem escolhe fazer do Senhor a sua habitação. Não um visitante ocasional, mas alguém que mora na presença de Deus, que vive com Ele, que o coloca em primeiro lugar todos os dias. É nesse espírito que a oração da noite deve ser feita. Não como um ritual automático, mas como um momento sagrado, um diálogo sincero, um clamor genuíno. É o momento de colocar diante de Deus tudo que te aflige, medos, dores, inseguranças, culpas. É o momento de perdoar e pedir perdão, de agradecer, de confiar. E aqui está uma sugestão prática. Antes de dormir, apague as luzes, silencie o ambiente, desligue o celular e leia o Salmo 91 em voz alta. Depois, feche os olhos e ore. Diga com suas próprias palavras: Senhor, eu me coloco agora debaixo das tuas asas. Eu escolho confiar em ti. Que tua verdade me cubra, que tua presença me envolva. Guarda minha mente, meu corpo, minha alma. Que nenhum mal me alcance, que nenhum pensamento me destrua, que nenhum medo me vença. Eu sou teu. Esta noite é tua. Em nome de Jesus. Amém. Esse tipo de oração transforma o ambiente, transforma o espírito e transforma você. Porque enquanto o mundo dorme, o céu se move. Enquanto você se entrega, Deus se levanta por você. E essa é a certeza que te permite dormir em paz. Você chegou até aqui e isso já revela algo profundo. Há uma sede dentro de você, uma fome espiritual que vai além de conforto. Você quer transformação, você quer paz verdadeira. E agora, vamos entender como essa oração da noite, baseada no Salmo 91, pode não apenas te proteger enquanto dorme, mas impactar tudo ao seu redor. Sua casa, sua família, seus sonhos e até o seu dia seguinte. Porque a verdade é simples: quem guarda bem a noite, desperta com o poder na manhã. O versículo 10 traz uma promessa que precisa ser compreendida com profundidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui temos duas garantias divinas. A primeira é individual: nenhum mal te sucederá. A segunda é coletiva: nem praga alguma chegará à tua tenda. E o que é a tenda? É a sua casa, é o seu lar, é sua família. Ou seja, quando você ora, não é apenas você que é tocado. A atmosfera da sua casa muda. Seus filhos são alcançados. O ambiente espiritual é purificado. O medo se dissolve. A angústia se retira. Porque onde há luz, a escuridão não pode permanecer. Mas o que permite que isso aconteça? O versículo 11 responde: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma revelação que muitos ignoram. Há anjos designados por Deus para te guardar. Sim, anjos. Seres espirituais com missão clara: proteger aqueles que confiam no Altíssimo. E durante a noite, enquanto você dorme, eles estão em ação, evitando acidentes, repreendendo ataques espirituais, trazendo paz sobre seu espírito. Mas atenção! Essa promessa é para aqueles que fazem de Deus o seu refúgio. A oração da noite não apenas ativa a proteção, mas movimenta o céu ao seu favor. Agora ouça com atenção. Se você tem filhos, cônjuge, familiares que dormem debaixo do mesmo teto, ore por eles. Interceda por eles. Declare em voz alta que a sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Declare que nenhum espírito de perturbação, nenhum pesadelo, nenhuma opressão espiritual terá poder sobre sua família. Seja o sacerdote do seu lar. Não durma sem antes consagrar sua casa ao Senhor. Não entregue a sua noite à televisão ou ao celular. Entregue a Deus. O versículo 13 nos dá um vislumbre da autoridade que recebemos quando oramos com fé. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso simboliza o domínio espiritual. Deus está dizendo:
Você não precisa fugir do mal, você pode vencê-lo. Ao orar, você não apenas se protege, você avança. Você quebra maldições, você desfaz pactos invisíveis, você liberta ambientes, você pisa naquilo que te ameaçava. Essa é a força da oração feita com fé. E ela começa no silêncio da sua noite. Mas talvez você se pergunte, e se eu não conseguir orar com tantas palavras? Escute isso. Deus não exige eloquência. Ele busca sinceridade. Mesmo que você só diga, Senhor, eu preciso de Ti, mas diga com o coração rasgado, isso já move os céus. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade da entrega. Oração não é discurso, é entrega, é confiança, é presença. E então, chegamos aos versículos finais, onde o próprio Deus fala. Sim, o Salmo 91 termina com a voz divina ecoando como resposta a tudo o que foi declarado antes. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está a chave. Apego com amor. Não apenas fé racional, mas amor profundo. Quem ama a Deus, confia. Quem ama a Deus, ora. Quem ama a Deus, entrega a noite, entrega o sono, entrega o controle. E a resposta dele é clara: livramento, salvação, honra. E Deus continua: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ouça com o coração. Deus promete resposta, promete presença na angústia, promete livramento e até glória. Ou seja, Ele não apenas te tira do problema, Ele te ergue, Ele te honra, Ele te fortalece. Tudo isso começa com um simples gesto, uma oração sincera antes de dormir. E o versículo final sela tudo: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa oração te conecta à eternidade. E ao orar com base no Salmo 91, você não está apenas protegendo sua noite, está prolongando sua vida. Está vendo a salvação de Deus se manifestar em cada detalhe. Está se colocando sob a cobertura daquele que tudo vê, tudo pode e tudo guarda. E agora, para fechar esse momento, receba esta verdade. O dia só termina de verdade quando termina em Deus. A sua noite pode ser o início de um novo tempo. Um tempo de paz, de restauração, de cura interior, de sonhos renovados. Então ore, não como um ritual, mas como um reencontro. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Derrame a sua alma. Agradeça. Peça perdão. Libere perdão. Entregue tudo. E depois durma, porque há um Deus cuidando de você. Antes de sair desse vídeo, quero te fazer 3 convites simples, mas profundos. O primeiro é inscrever-se no canal e ativar o sininho. Todos os dias traremos orações, reflexões e palavras que vão alimentar a sua alma e fortalecer sua fé. Depois, comente abaixo com uma palavra que defina o que você precisa de Deus hoje à noite. Pode ser paz, proteção, força ou até mesmo socorro. Eu vou orar por você. Depois compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser alguém que está enfrentando noites difíceis. Alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda aguarda. E por fim, quem está precisando de paz, de proteção, de força, ou quem está precisando de socorro. Eu quero que você comente. Eu vou orar por você. Vai agora aqui embaixo nesse vídeo e comenta: paz, proteção, força ou socorro. E eu vou orar por cada um desses comentários que eu ler. Depois, compartilhe esse vídeo. Pode ser com alguém que está enfrentando noites difíceis.
alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda guarda. Então compartilhe esse vídeo para retocar essas pessoas, para lembrá-las de que ainda há tempo de confiar em Deus. E por fim, inscreva-se neste canal. Quem está precisando de paz, de proteção, de força ou de socorro, eu vou orar por você. Que Deus te abençoe, te guarde e te conceda um sono reparador. Que seus sonhos sejam tocados pelo Espírito Santo. Que você acorde renovado, fortalecido e pronto para viver o propósito de Deus para sua vida. Boa noite. Durma em paz. Deus está com você.